Seja muito bem-vindo ao aulão de Matemática e Raciocínio Lógico para você que vai prestar o concurso da Câmara de São José dos Campos, cargo técnico legislativo. Eu sou o professor Júnior e vou resolver com vocês questões bem recentes da banca VUNESP. Se você quer conferir o nosso curso de matemática com mais de 500 questões resolvidas, teoria completa dessa banca, o link está na descrição do vídeo. Show de bola! Inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e vamos começar. Primeira questão, VUNESP 2021, nível médio. Em uma determinada prova, a maior nota da turma foi 8. O professor, então, resolveu majorar a nota de todos os alunos a partir dessa nota, que passou a ser 10. Aplicando o mesmo princípio multiplicativo para as demais notas, os alunos receberão um acréscimo de... Pause o vídeo e tente resolver antes da minha correção, combinado? Vamos lá. Então, nós temos o seguinte, a maior nota da turma foi 8. E o professor, ele resolveu majorar, ou seja, aumentar a nota de todos os alunos a partir dessa nota, ou seja, a nossa referência é 8, que passou a ser 10. Então, nós vamos ter um acréscimo de quanto aqui? Ora, é só diminuir. 10 menos 8, nós temos um aumento de 2 pontos. Então, nós temos um aumento de 2 pontos em 8. A nossa referência é 8 e sempre a referência 100%. Fazendo a regra de 3, 8 pontos que a referência representa 100%. E 2 pontos que foi o aumento, então, ou seja, o acréscimo, x%. Então, é só calcular aqui o x em nossa regra de 3, que nós já vamos saber qual foi o acréscimo percentual para as demais notas. Bem tranquilo. Então, muito bem, multiplicando cruzado, nós vamos ter 8x é igual a 2 vezes 100, que é 200. Então, o x é 200 sobre 8. Então, fazendo a divisão, 200 dividido por 8, nós temos quantas vezes ali? O 8 cabe no 20, 2 vezes, 2 vezes 8, 16, o resto é 4, abaixo 0. Abaixou, divida, 40 dividido por 8, nós temos 5, 5 vezes 8, 40. Então, temos 25%, é o nosso aumento percentual. A alternativa correta é de exata. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Uma criança tem duas cartelas diferentes de adesivos, A e B, que, juntas, possuem 56 adesivos. Se o número de adesivos da cartela A é igual a 3/4 do número de adesivos da cartela B, então, o número de adesivos da cartela A é... Muito bem, turma. Podemos resolver com a equação do primeiro grau? Então, temos o seguinte, nós temos duas cartelas diferentes de adesivos, A e B, que juntas possuem 56 adesivos. Então, temos aqui o nosso total. Total de adesivos, 56. Sabemos que o número de adesivos da cartela A é igual a 3/4 do número de adesivos da cartela B. Então, eu vou atribuir o x para a cartela A ou para a cartela B. Ora, a A é igual a 3/4 da B. Então, é mais fácil chamar a cartela B de x, né? Então, a cartela A, o número de adesivos dela está em função do número de adesivos da cartela B, que eu vou chamar de x. Então, a A só pode ser 3/4 da B. Então, 3/4 de x. Muito bem. Então, se eu somar o total aqui de adesivos, tem que fechar 56, né? Então, somando 3/4 de x
mais x, isso tem que fechar 56. Equação do primeiro grau com fração. Nós vamos, então, calcular o MMC entre os denominadores. Então, nesse caso, só temos ali o 4, né? Então, vai ficar o 4 mesmo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 por 4 dá 1 vezes 3x. Temos 3x. Sinal de mais, sinal de mais. 4 por 1, temos 4. Vezes x, temos 4x. 4 por 1, 4. Vezes 56, nós vamos ter 4 vezes 6 dá 24, foi 2. 4 vezes 5, 20 com 2, 22. Os denominadores são iguais, cancela, cancela, e igualamos os numeradores. 3x com 4x, sabemos que é igual a 7x, que é igual a 224. Então, nosso x é só fazer 224 por 7. Então, 224 dividido por 7, temos 22 por 7 dá 3, né? 3 vezes 7, 21. Para 22, o resto é 1. Abaixo 4. Abaixou, divida. 14 por 7, temos 2 vezes 7, 14. Escrevendo ali o 4, 14, o resto é 0. Então, temos 32. Então, x é 32. Lembrando, ele quer saber o número de adesivos da cartela A. Então, da cartela A, nós temos 3/4 de x. Então, vamos fazer 3/4 vezes o x, que é 32. Dá para simplificar 32 e 4, que dá 8 vezes 3, 24. Então, 24, a alternativa C de ciência exata. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Sabe-se que a soma do número de quilômetros percorridos pelo ciclista A e pelo ciclista B em um treinamento é igual a 140 quilômetros, e que a diferença entre o número de quilômetros percorridos por A e a quinta parte do número de quilômetros percorridos por B é igual a 68 quilômetros. Desse modo, é correto afirmar que, nesse treinamento, o ciclista A percorreu um total de... Muito bem, turma. Então, nós temos o seguinte, o número de quilômetros percorridos pelo ciclista A eu vou chamar de A, pelo ciclista B de B. Então, a soma de A com B, nós vamos ter que isso vai resultar em 140. Então, vamos ter um sistema de equações, né? A primeira equação do sistema, A mais B é igual a 140. Depois temos a diferença entre o número de quilômetros percorridos por A. Então, a diferença, então, menos a quinta parte do número de quilômetros percorridos por B. Então, menos a quinta parte, então é B dividido por 5, é igual a 68. Então, ele quer saber, o ciclista A percorreu um total de, então, qual é o número de quilômetros percorridos ali pelo ciclista A, qual é o nosso A. Muito bem, dá para resolver a questão facilmente multiplicando o quê? Ora, multiplicando aqui a segunda equação por 5, nós vamos acabar com aquele denominador 5, né? E vai ficar fácil de somar. Então, vai ficar assim. A primeira, A mais B igual a 140. A segunda, multiplicando tudo por 5, nós vamos ter 5A menos B sobre 5 vezes 5. Vai cancelar o 5 com 5, né? E vai sobrar somente menos B. 68 vezes 5, nós temos 340. E agora fica fácil de
de utilizar ali a adição, né? Usando a adição, eu elimino ali o b. Temos coeficientes simétricos, é só somar. A mais 5a nós vamos ter 6a. Mais b menos b cancela. 140 com 340, temos 480. 6 está multiplicando, vai passar dividindo. 48 por 6, nós vamos ter 8 seguido de um 0, 80. Então, 80, a alternativa correta E. De exata, você poderia utilizar também a substituição para resolver, mas aqui vamos resolver em bem menos tempo. Show de bola? Os tempos em segundos registrados por Ricardo e por Gilberto em uma prova de certa modalidade atlética foram iguais a x e x mais 90, respectivamente. Se a razão entre os tempos de Ricardo e de Gilberto foi 3/4, então Ricardo concluiu a prova em. Então nós temos os tempos em segundos, né? E os tempos de Ricardo e Gilberto. Então de Ricardo nós temos x e de Gilberto x mais 90. A razão entre os tempos de Ricardo e de Gilberto, então, de Ricardo que é x e Gilberto que é x mais 90, razão é divisão, né? Então, x sobre x mais 90, isso resulta em 3/4. Então, muito bem, ele quer saber qual foi, então, o tempo ali registrado por Ricardo. Então, qual foi o valor de x? Lembre-se que aqui o nosso x inicialmente estará em segundos. Muito bem, resolvendo a equação, muito simples, é só multiplicar cruzado, 4x é igual a 3, que multiplica x mais 90. Dois termos, os parênteses ali para a multiplicação. Então, fazendo a distributiva, temos 3 vezes x, 3x, 3 vezes 90, 270. 3x está somando, passou subtraindo. Então, já temos de cara, né? 4x menos 3x é 1x, que é 270. Se o tempo é em segundos, vamos passar também para minutos. Nós sabemos que um minuto possui 60 segundos. Então, vou passar de segundos para minutos, né? Então, eu vou ter que dividir por 60. 60 por 60 dá 1. Se fosse de minuto para segundo, né, eu ia multiplicar por 60. Então, vamos dividir 270 segundos aqui. Eu vou dividir por 60. 60 segundos é 1 minuto. O quociente será dado em minutos e o resto em segundos. Então, quantas vezes o 60 cabe em 270? 4 vezes, né? 4 vezes 6 dá 24, vezes 60, 240. O resto é 30. Então, temos aqui 4 minutos, né? 4 minutos e quociente em minutos e o resto nosso resto em segundos. Então, 4 minutos e 30 segundos. Portanto, a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa A, de aprovação. Vamos para a próxima questão. Um salão retangular tem 32 metros quadrados de área. Se o comprimento desse salão é o dobro da sua largura, o perímetro desse salão é de... Muito bem. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que o comprimento desse salão é o dobro da sua largura. Então, vamos fazer o desenho aqui de um retângulo representando o nosso salão retangular. Então, não vou deixar aqui estar fora de escala o meu desenho, certo? Então, muito bem, mas nós sabemos que o comprimento desse salão é o dobro da sua largura. Então, se eu disser que a largura dele é x, né?
o comprimento é o dobro, então é 2x. Ele quer o perímetro desse salão e ele já informou a área. Ele falou que a área é de 32 metros quadrados. A área de um retângulo é base vezes altura, então 2x vezes x, isso tem que resultar em 32. 2x vezes x é 2x ao quadrado. X vezes x, lembre-se, né? É x ao quadrado, que é igual a 32. 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 32 por 2, nós temos 16. Então, se x ao quadrado é igual a 16, o x só pode ser a raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? Nós sabemos que é 4. Então, nosso x é dado em metros, 4 metros. Muito bem, para descobrir o perímetro é bem simples, né? Nós já temos aqui que o x é 4. Então, fazendo 2 vezes 4, nós vamos ter ali no comprimento 8 metros. E na largura já é o x de cara, 4 metros. Perímetro é a soma de todos os lados, você pode preencher e somar tudo, né? Então, perímetro será 8 com 8, 4 mais 4. 4 mais 4 mais 8 mais 8. 4 mais 4 é 8, com 8, 16, com 8, 24 metros. Alternativa D, de dedicação. Muito bem, vamos para a próxima. 6. Mediu-se a pressão sanguínea de cada pessoa de um grupo de pessoas. Desse grupo, apenas 40% estavam com a pressão normal. Entre as pessoas que não estavam com a pressão normal, 75% tinham diabetes, o que corresponde a 90 pessoas. O número de pessoas desse grupo é igual a... O número de pessoas desse grupo, então, é o total de pessoas envolvidas, né? Então, eu posso dizer que o total nós não sabemos. E o total, se é a referência, nós temos que o total, então 100% ali para a gente. Então, não sabemos quem é o total, né? Muito bem, vamos pensar um pouco. Ele disse, desse grupo, apenas 40% estavam com a pressão normal. Então, com a pressão normal, temos 40%. Então, temos que as pessoas que não estavam com a pressão normal, então as que não estavam com a pressão normal, eu posso escrever as que não estavam simplesmente, corresponde do total. Ora, para fechar 100%, já temos 40%, temos 60%. Então, muito bem. Entre essas pessoas aqui, as que não estavam com a pressão normal, temos 75% tinham diabetes, o que corresponde a 90 pessoas. Então, aqui eu posso fazer uma regra de 3, né? Então, 75% corresponde a 90 pessoas. Então, 75% representa 90. Então, 100%, que é o total de pessoas ali que não estavam com a pressão normal, representa para a gente x. Fazendo a nossa regra de 3, né, nós temos aqui 75 sobre 100, que é igual a 90 sobre x. Temos a proporção. Eu posso simplificar 75 e 100 para facilitar. 75 e 100, tudo divide por 25, né? Aqui vai dar 3. 100 dividido por 25 dá 4. Então, facilitou. 3/4, que é igual a 90 sobre x. Multiplicando o cruzado, temos 3x, que é igual a 4 vezes 90. Você pode multiplicar
em seguida dividir por 3, mas o 3 ele simplifica ali com 90, né? Então eu não vou multiplicar ainda. 4 vezes 90 dividido por 3. 90 por 3 dá 30 vezes 420. Então, eu tenho que o x é 120 e lembrando, né, esse 120 aqui, na realidade, é o número de pessoas que não estavam com a pressão normal. 75% tinham diabetes, que ali nós temos 90 pessoas. Então, 100%, que são as pessoas que não estavam com a pressão normal, nós temos 120 pela regra de 3. Então, não estavam com a pressão normal, temos 120 pessoas. Agora a gente volta ao problema original. Então, 60% representa 120 e o total, que é 100%, representa... Poderia colocar um x, só para a gente não confundir com aquele x. Eu vou colocar aqui um t de total. Tudo bem? Um t de total. Multiplicando o cruzado, aliás, eu posso até já cancelar esse zero com esse zero, né? Multiplicando o cruzado, temos 6t é igual a 10 vezes 120, 120 seguido de um zero. Então, temos 1.200 dividido por 6. 12 dividido por 6 dá 2, seguido de 2 zeros, nós temos 200. Então, o total de pessoas, o total solicitado, 200 pessoas, alternativa A, de aprovação. Muito bem, vamos seguir. Questão 7. Em uma empresa, há 18 empregados que têm curso superior e 42 que não têm o curso superior. O gráfico a seguir representa essa relação entre esses dois grupos da empresa. É correto afirmar que o ângulo A tem medida igual a. Então, ele quer saber qual é a medida desse ângulo A aqui. Muito bem, vamos pensar um pouco. Então, nós temos que o total de empregados daquela empresa, nós temos 18 com 42, né? Há 18 empregados que têm curso superior e 42 que não têm o curso superior. Então, aqui nós temos 18 que têm o curso superior em cinza e 42 que não têm curso superior em preto. Muito bem. Você concorda comigo que o total, portanto, o total aqui só pode ser 42 com 18, né? 42 mais 18, nós vamos ter 60. Então, a volta completa, que é 360 graus, que seria todo o nosso círculo, né? O ângulo central aqui, nós temos que 360 graus, que é o total, né? O ângulo aqui central, representa o total, que é 60. Então, temos aqui 60 empregados. Então, o ângulo A ali, ele refere-se a 18 empregados. Então, 18 aqui vai ficar embaixo do 60. O ângulo em questão é o ângulo A. Então, é só fazer a nossa regra de 3 e problema resolvido. Multiplicando o cruzado, nós temos o que? 60A é igual a 360 vezes 18. Eu não vou multiplicar aqui ainda para simplificar. Então, temos o seguinte, o ângulo A será 360 vezes 18, e isso dividido por 60. Eu posso cancelar esse zero com esse zero e simplificar também o 36 por 6, né? 36 dividido por 6, temos 6. Então, o ângulo A será 6 vezes 18. Então, 60 com 48, nós temos 108.
Então, dado ali em graus. A medida do ângulo A, 108 graus, alternativa E de exata. Vamos seguir? A tabela relaciona os 5 clubes brasileiros que obtiveram as maiores receitas com as respectivas arenas em 2018, considerando bilheteria, outras explorações das arenas e programas de sócio-torcedor. Se a média aritmética das receitas relacionadas na tabela foi 95,2 milhões de reais, então a receita do Grêmio foi igual a... Muito bem, está tudo em milhões, né? Nem precisamos nos preocupar então com aquela unidade. Então vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui que a média aritmética, então, das receitas daqueles 1, 2, 3, 4, 5 clubes, né? Nós temos que a média é de 95,2 milhões de reais. Então, a média é a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, já temos que a média é 95,2. Fazendo aqui, então, a soma, que é o total. Então, somando as receitas, nós temos 164, eu vou somar os positivos e retirar 12, né? 164 com 77 com 61. Somando tudo, 4 com 7 nós temos 11, com 12 vai 1. 1 com 6, 7 com 7, 14, com 6, 20, vai 2, 1, 3. Então temos que retirar 12 agora, né? Então nós temos 0,29, 290. Fazendo x com x, temos 2x. E somando os números, nós tivemos 290. Então, a soma das medidas é 2x mais 290, dividido pelo número de medidas, que é, nós temos 5 medidas, né? 1, 2, 3, 4, 5 medidas. Resolvendo a equação, multiplicando cruzado, temos 2x é igual, vamos multiplicar por 5 e retirar 290, né? Então, temos 95,2 vezes 5. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 5, 25, com 26, vai 2. 5 vezes 9, 45, com 2, 47. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, deu 476. Agora, vamos diminuir 290, né? Está somando, passou subtraindo. Então, menos 290. Diminuindo aqui, nós vamos ter 0, 6, 17, né? Peguei emprestado, ficou 17, aqui ficou 3, 17 menos 9 é 8, 3 menos 2 é 1. Então, deu 186. Então, 2x é 186. 2 está multiplicando, passa dividindo. 186 por 2, que é fácil. Vai dar 93, né? Metade de 186, 93. Lembrando, queridos, ele não quer qual é o valor de x, né? Que seria a receita do Flamengo. Ele quer a receita do Grêmio. Então, você avalia a resposta. Cuidado para não marcar aqui a letra C. Então, do Grêmio, nós vamos ter x menos 12, é só fazer. Então, x é 93. Menos 12, essa é fácil, vai dar 81. 81 milhões de reais, alternativa aí de exata. Vamos para a próxima. CX 2021, a questão inédita modelo VUNESP. Certo tipo de peça é produzido por uma máquina A cada 18 minutos e por uma máquina B a cada 30 minutos. Essas duas máquinas são ligadas ao mesmo tempo e começam a produzir essas peças às 11 horas. Um total de 56 peças é produzido por essas duas máquinas, funcionando sem interrupções quando o relógio estiver marcando. Muito bem. Você já sabe, aqui inicialmente eu quero determinar
de quanto em quanto tempo aquelas peças produzem, aquelas máquinas, né, produzem peças simultaneamente. Então, obviamente, se trata de um problema envolvendo MMC. Inicialmente, vamos calcular o MMC entre os tempos dados. Então, o MMC entre 18 e 30. Então, entre 18 e 30, nós temos, para dividir por 2, 18 por 2, 9, 30 por 2, 15. Agora por 3, 3 e 5, 3, 1 e 5, e por 5, 1 e 1. Multiplicando tudo, nós vamos ter o MMC. 2 vezes 3, nós temos 6 vezes 3, 18, vezes 5, 50, com 40, 90. Então, a cada 90 minutos, nós vamos ter que elas produzem quantas peças simultaneamente? Precisamos desse dado, né? Então, ora, se em 90 minutos nós temos que a máquina ela produz peças a cada 18 minutos, né? Então, certo tipo de peça, uma peça a cada 18 minutos. Então, a máquina A, em 90 minutos, vai ter produzido 90 dividido por 18. Nós vamos ter 5 peças. E a máquina B terá produzido, se ela produz uma peça a cada 30 minutos, em 90 minutos, é só dividir 90 por 30, né? Então, 90 por 30, nós vamos ter 3 peças. Então, juntas, elas terão produzido 5 com 3, 8 peças em 90 minutos, né? Então, 8 peças em 90 minutos. Muito bem, então, um total de 56 peças. Então, 56 peças, peças embaixo de peças, né? 56 peças. As máquinas vão gastar quantos minutos? Então, X minutos. Esse será o tempo gasto. Resolvendo a regra de 3, aumentando o número de peças, o tempo gasto pelas máquinas também irá aumentar, né? Mais peças, o tempo também aumenta. Grandezas diretamente proporcionais é só multiplicar cruzado. 8x é igual a 90 vezes 56. Então, 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Não multiplica ainda, porque possivelmente podemos simplificar. Sempre bom simplificar, né? 56 por 8, temos aqui 7. Vezes 90, temos 630 minutos. Muito bem, 630 minutos. Então, inicialmente, elas começaram a produzir essas peças às 11 horas. Então, eu pego 11 horas e tenho que aumentar ali 630 minutos. Vamos deixar isso em horas e minutos, que é mais fácil, né? Então, pegando 630, que está em minutos, e dividindo por 60, uma hora possui 60 minutos. O quociente em horas, o resto em minutos. Aqui fica fácil, 10 vezes 60 vai dar 600, né? Então, o resto será 30. Então, teremos 10 horas e 30 minutos. E é exatamente isso, né? 10 vezes 60, 600. Com 30, fechou, então, 630. Então, nosso x em horas e minutos, nós vamos ter 10 horas e 30 minutos. Então, adicionando 10 horas e 30 minutos às 11 horas ali inicialmente, 11 com 10, 21 horas e 30 minutos, né? Como é a marcação do tempo, então nós vamos ter 21 horas e 30 minutos na marcação do relógio. Alternativa, portanto, E de exata. Show de bola, vamos para a próxima questão.
No almoxarifado de um centro esportivo há 42 bolas de basquete e 70 bolas de vôlei. Para organizar o depósito, o administrador quer distribuí-las em caixas com quantidades iguais de bolas em cada uma, de modo que cada caixa tenha somente bolas de um dos dois esportes, que o número de caixas necessárias seja o menor possível e que não reste nenhuma dessas bolas fora de uma caixa. Nessas condições, o número de caixas necessárias será igual a. Muito bem, vamos pensar um pouco. Nós vamos ter que pegar, então, as bolas de basquete e as bolas de vôlei. Então, que é 42 e 70, respectivamente. Nós vamos ter que dividir isso por um mesmo número, né? De modo a obter o número de caixas que será o menor valor possível. Então, o número de caixas de basquete e o número de caixas de vôlei. Como esse número deverá ser o menor número possível, então eu tenho que dividir 42 e 70 pelo maior valor possível, certo? Então, no caso, pelo MDC entre 42 e 70. Lembre-se, quanto maior é o número aqui no meu divisor, menor será o resultado da divisão, certo? Então, por isso, vamos dividir pelo MDC entre 42 e 70. Então, para calcular o MDC, eu vou colocar aqui os números primos que dividem todos ao mesmo tempo na faturação. Então, 2 divide todos, né? 42 por 2, nós vamos ter 21. 70 por 2, nós temos 35. Agora, por 2 não dá mais, por 3 vai dividir apenas o 21, por 5 vai dividir apenas o 35, então o 7, né? 21 dividido por 7 nós temos 3, 35 por 7 nós temos 5. 3 e 5 são primos entre si, então o MDC nós já temos aqui, que é só multiplicar 2 vezes 7, né? 2 vezes 7, portanto, 14. Então, muito bem. Se eu dividir, então, 42 por 14, que é o MDC entre 42 e 70, né? 70 por 14, nós vamos ter o número de caixas de bolas de cada tipo, né? Então, de basquete, temos 42 dividido por 14. Nós já temos aqui o resultado, que é 3. Nem precisa fazer a conta, já está ali. E 70 dividido por 14, o resultado também está aqui, que é 5, que é o número de caixas e bolas de vôlei. Então, nós temos 5. Como ele quer o número de caixas necessárias, é só somar 3 com 5, que é igual a 8. Portanto, a alternativa correta B. De boa questão. Vamos para a próxima. 2/5 do total de unidades de parafusos que foram encomendados por um cliente foram produzidos em certo dia por 4 máquinas, todas iguais, trabalhando juntas e com a capacidade máxima de fabricação em um período de 5 horas ininterruptas de trabalho. No dia seguinte, o restante das unidades foi produzido por apenas 3 daquelas máquinas nas mesmas condições de funcionamento. Nesse segundo dia, o tempo em que as máquinas concluíram o serviço foi de... Muito bem, vamos organizar aqui os dados em colunas. Nós temos um problema envolvendo o quê? Regra de 3 composta, né? Então, nós temos o seguinte, 2/5 do total de unidades de parafusos, 2/5 de um total que eu não sei, eu vou chamar de T, de uma certa quantidade de parafusos. Depois, foram produzidos em certo dia por 4 máquinas. Então, nós temos agora a grandeza máquinas, né? 4 máquinas. Em um período de 5 horas ininterruptas de trabalho. Então,
o nosso período de 5 horas. No dia seguinte, o restante das unidades foi produzido por apenas 3 daquelas máquinas. Então, muito bem, eu posso colocar 3 máquinas aqui de uma vez. E qual é o restante aqui da quantidade de parafusos? Ora, se nós temos que o total de parafusos, antes a gente tinha 2/5 do total, 2/5. Então, eu posso considerar o total dividido em 5 partes, certo? Nós já temos 2/5. Está faltando, então, portanto, 3/5 do total. Então, esse é o nosso restante. 3/5 do total de parafusos. Muito bem, seguindo, nós temos, foi produzido por apenas 3 daquelas máquinas. Vou escrever parafusos aqui, 3 daquelas máquinas. Então, ele quer saber, nesse segundo dia, o tempo em que as máquinas concluíram o serviço foi de. Então, o tempo, nós temos, então, x horas. Então, muito bem, lembre-se que em uma regra de 3 composta, a gente sempre vai olhar com relação à grandeza que tem o x às demais grandezas, independentemente, como se fossem ali partes de regra de 3 simples. Então, muito bem, analisando a grandeza parafusos com a grandeza ali tempo em horas, eu já posso até colocar ali 5 sobre x, que a grandeza ali que tem o x a gente deixa à esquerda, certo? Então, vamos analisar as demais grandezas com relação à grandeza que tem o x. Muito bem, nós temos que a quantidade de parafusos aumentou. De 2/5 do total, agora nós temos 3/5 do total. Aumentando a quantidade de parafusos, nós temos que o período de trabalho ali das máquinas vai aumentar ou diminuir. Ora, aumentando a quantidade de parafusos, as máquinas vão ter que trabalhar por mais tempo. Concorda comigo? Se aqui aumenta e ali aumenta também, grandezas diretamente proporcionais. Eu coloco um D de grandezas diretamente proporcionais. Agora a gente esquece aqui a grandeza de parafusos e vamos para a grandeza máquinas, né, com relação à grandeza que tem o x, que é o tempo em horas. Nós temos que o número de máquinas diminuiu. Diminuindo o número de máquinas, então nós temos que aquelas máquinas vão ter que trabalhar por mais ou menos tempo. Ora, diminuindo a quantidade de máquinas, nós vamos ter que trabalhar por mais tempo para produzir uma mesma quantidade de parafusos. E esquece ali, a gente considera uma mesma quantidade agora, né? Diminuindo as máquinas, precisamos então trabalhar por mais tempo. Então, aqui máquinas e tempo, grandezas inversamente proporcionais. Coloco um i de inversamente proporcionais. E agora é só resolver o que? É só resolver ali a nossa regra de 3 composta. Grandeza que tem o x à esquerda, 5 sobre x, sem alterar. Geralmente eu coloco um d ali dizendo que nós não vamos alterar a ordem, né? Então 5 sobre x é igual. Aqui não vamos alterar a ordem, vai ficar 2/5 dividido então por 3/5. Sempre multiplicando a grandeza que está na frente. Aqui, como é inversamente proporcionais, então nós devemos escrever, ao invés de 4 sobre 3, vamos inverter, vai ficar 3 sobre 4. Muito bem, antes de mais nada, vamos fazer a divisão de frações ali. Nós temos 2/5 dividido por 3/5. Eu pego a primeira e multiplico pelo inverso. O inverso de 3/5 é 5 sobre 3. Posso cancelar esse 5 com esse 5, vai ficar apenas 2/3. Então, posso cancelar os 5 ali, ficou 2/3. Então, temos 5 sobre x é igual a 2/3 vezes 3/4. Também o 3 eu posso cancelar com 3 agora, e nós temos o quê? Aqui ficou 1 e aqui 1. Nós temos 2 vezes 1, que é 2. Multiplicando com x, né, nós vamos ter 2x.
multiplicando pelo x ali, 2x. 1 vezes 4, 4, multiplicando ali por 5. Então, nós vamos ter 4 vezes 5, que é 20. 2 está multiplicando, passa dividindo, 20 por 2, nós temos 10, o tempo é dado em horas. Então, temos finalmente a resposta, 10 horas. E, nesse caso, 0 minuto, não temos nenhum minuto. Muito bem, alternativa D de dedicação. Vamos para a próxima questão. VUNESP 2017, TJ São Paulo. Existe um lugar em que não há poluição? É uma negação lógica da afirmação. Muito bem. Então, aqui ele utilizou o existe para fazer a negação, certo? Então, nós estamos procurando quem é a afirmação cuja negação é essa destacada. Não queremos fazer a negação dela, né? Procuramos quem é a original cuja negação é ela. Muito bem. Existe, se ele utilizou o quantificador existencial, é porque a afirmação nós temos um quantificador universal, né? Trocamos o quantificador universal pelo existencial na negação e negamos o complemento. Então é simples, né? Lembrando que a negação do todo, que é o quantificador universal, a negação do todo, nós vamos utilizar, então, ali a palavra EPA para lembrar. Então, nós temos existe, quantificador existencial existe, pelo menos, e algum. Lembrando que existe um, pelo menos um e algum, tudo aqui nós temos quantificadores existenciais, eles significam a mesma coisa. Existe um é a mesma coisa de pelo menos um, que é a mesma coisa de algum. Então, muito bem, para fazermos a negação do todo, a gente troca o quantificador universal por um existencial e, em seguida, a gente nega o complemento. Então, vamos negar ali o complemento. Muito bem, então a nossa afirmação já sabemos que ela deve ter o quantificador universal todo. Porque a negação do todo nós vamos ter o quantificador existencial, que ele já utilizou ali. Então ficamos com a alternativa A ou a alternativa C. Na letra B, e na letra D e E também, ele utilizou em alguns lugares. Nós sabemos que alguns, se eu fosse fazer a negação, eu teria que trocar então o existencial pelo universal, certo? E negar o complemento. Então, alguns é a mesma coisa de existe, né? Não poderia ser essas alternativas B, D e E. Eu posso descartar. Muito bem, ficamos entre duas alternativas. Na letra A, nós temos em todo lugar não há poluição. Na letra C, em todo lugar há poluição. Se eu fizer a negação de em todo lugar há poluição, trocamos o quantificador universal pelo existencial, então vai ficar existe um lugar em que, e nós devemos negar o complemento. A negação de há poluição é não há poluição. Então é exatamente o que está aqui na letra C, concorda comigo? Então a nossa afirmação é em todo lugar há poluição. Júnior, e como ficaria a negação de em todo lugar não há poluição? Ora, a gente trocaria então o quantificador universal pelo existencial, ficaria existe um lugar em que, e agora eu tenho que negar o complemento. O complemento é não há poluição. Fazendo a negação de não há poluição, a gente retira o não antes do verbo quando já tem o não antes do verbo, certo? Então ficaria assim, a negação de em todo lugar não há poluição, existe um lugar em que há poluição, como tem o não ali, só pode ser então a alternativa C. Considere as proposições P e Q em que a negação da condicional se P então Q está corretamente representada por.
Muito bem, nós vamos fazer a negação da condicional se P, então Q. Revisando a negação till antes, abro parênteses, da condicional se P, então Q, nós fazemos da seguinte forma, nós mantemos a primeira e negamos a segunda. Então, eu troco ali a condicional pela conjunção, mantenho a primeira e nego a segunda. Então, mantendo a primeira, vai ficar o dia está ensolarado e a temperatura é baixa, vamos manter. O mais que é uma proposição composta aqui por uma conjunção, vamos mantê-la. Então, vai ficar o dia está ensolarado e a temperatura é baixa. E tenho que negar agora a segunda. E a negação de é inverno, a proposição é simples, é só colocar o não antes do verbo. Para negarmos, então, a proposição simples, colocamos o não antes do verbo por via de regra. Então, vai ficar e não é inverno. O dia está ensolarado e a temperatura é baixa e não é inverno. Então, a única que exprime corretamente a nossa negação solicitada, a alternativa E. Na letra A, B e C, perceba que ele utilizou ali a própria condicional. Na negação da condicional, nós vamos ter sempre a conjunção, beleza, turma? Então, você já eliminaria A, B e C. O que ele fez de errado na letra D? Vamos ver? O dia não está ensolarado ou a temperatura não é baixa e é inverno. Ele utilizou a condicional, porém, ao invés de negar a segunda, ele negou a primeira, né? E a gente tem que manter a primeira e negar a segunda. Vamos revisar aqui também a negação de P e Q da conjunção. Vamos revisar também a negação da disjunção, então P ou Q. Em ambos os casos é bem similar, então a gente nega as duas proposições, negamos tudo, não P, não Q, não P, não Q. E sempre trocamos o E pelo OU. Então aqui trocamos o E pelo OU e aqui embaixo o OU pelo E. Revisando as negações, negação da condicional é a conjunção, mantenho a primeira e nego a segunda. Negação da conjunção ou disjunção, a negação do E e do OU, nós negamos tudo e trocamos o E pelo OU e vice-versa. Show de bola? Vamos para a próxima questão. VUNESP 2019, TJ São Paulo. Uma afirmação logicamente equivalente à afirmação não quero comer agora ou vou tomar banho é. Então, vamos fazer a nossa equivalência lógica da disjunção. Nós temos aqui conectivo ou. E você já sabe. Posso utilizar, por exemplo, neomar, certo? Se P, então, Q, transformo, então, a condicional na disjunção, utilizando a equivalência, negando a primeira, neomar. Troco a condicional pelo ou e mantenho a segunda. Então, muito bem, nesse caso fica mais fácil porque não quero comer agora já é aqui o nosso não P. Então, já é a proposição negada. Então, se eu pensar na proposição P, ela será quero comer agora. Não P, não quero comer agora. Ou, e a proposição Q, vou tomar banho. É só a gente pensar na original, sem estar aqui com a negação, né? Então, nós temos se P, então Q. Então, se quero comer agora, que é a proposição P, então, mantenho a segunda, vou tomar banho. Então, se quero comer agora, então vou tomar banho. Temos a alternativa correta B de boa questão. Eu poderia pensar também utilizando P ou Q. Então, pego agora a disjunção e transformo ela na condicional. Então, nesse caso, nós temos a disjunção na condicional. Eu nego a primeira,
troco a disjunção pela condicional e mantenho a segunda. Beleza? É bem parecido com o que a gente tinha aqui antes. Então, nesse caso, a proposição P, se eu considerar como não quero comer agora, depois eu tenho que fazer a negação dela, né? A negação de não quero comer agora, como já tem o não antes do verbo, para negar é só retirar o não. Aí vai ficar, se quero comer agora, então, depois nós temos vou tomar banho. Então, continua sendo aqui a letra B de toda forma, queridos. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima questão. Em uma empresa, alguns funcionários estão capacitados para exercer mais de uma função. Sabe-se que todos os administradores são também financistas. Turma, dizer que todo A é B é o mesmo que dizer que o conjunto A está contido no conjunto B. Ou seja, dizer que todo A é B significa que o conjunto A está dentro do conjunto B. Então, aqui, se todos os administradores são também financistas, significa que o conjunto dos administradores está dentro do conjunto dos financistas, certo? Então, a gente só tem isso aqui em quais alternativas? Nós já podemos eliminar algumas alternativas aqui, né? Então, nós temos aqui, na alternativa A, não temos o conjunto dos administradores dentro do conjunto dos financistas. Então, eu posso eliminar. Na letra B, nós temos aqui o conjunto dos administradores dentro do conjunto dos financistas. Então, até então, com a primeira afirmação, não podemos eliminar a B. Na letra C, o conjunto dos administradores não está fazendo parte, né, não está totalmente contido no conjunto dos financistas. Então, também posso eliminar. Na letra D está ok, né? Os administradores aqui dentro dos financistas. Na letra E, nós temos os contadores dentro dos financistas e parte dos administradores fora ali, né? Então, também posso eliminar, porque todo o conjunto dos administradores está dentro do conjunto dos financistas. Por eliminação, nós temos apenas as alternativas B e D. Então, vamos ver qual está correta. Seguindo, temos, na segunda afirmação, alguns contadores são também financistas. Então, nós temos interseção entre os contadores e os financistas. Então, aqui na B está ok. Mas aqui na D nós temos também a interseção dos contadores com os administradores, né? Então, será que há interseção entre os contadores e os administradores também? Então, vamos seguir. Nós temos aqui, para tirar a dúvida, na terceira afirmação, administradores que também são contadores. Então, a interseção entre contadores e administradores não é vazia. Então, há de fato a interseção entre contadores e administradores. Ficamos, portanto, com a alternativa D, de dedicação. Considere as afirmações e o respectivo valor lógico atribuído a cada uma delas. Uma clássica questão envolvendo estruturas lógicas. A partir dessas informações, é correto afirmar que... Muito bem, na primeira nós temos ali Aldo é bravo ou Beto é tranquilo. Quando eu uso ou, é a disjunção. Então, vou escrever simplesmente Aldo é bravo ou, disjunção, conectivo ou, Beto é tranquilo. Então, ou Beto. Ele disse que é uma afirmação verdadeira. Então, vamos igualar aqui ao sinal lógico de verdade. Muito bem, seguindo nós temos Carlos não é dorminhoco e Duda é ligeiro. E conectivo, então, da conjunção. Então, Carlos não é dorminhoco. Então, vou colocar não Carlos. E, então, conectivo e da conjunção. Duda é ligeiro. E Duda. Ele disse que é uma afirmação falsa. Então, vamos igualar ao valor lógico falso. 3. Beto é tranquilo
e Enzo não é calado. Então, nós temos Beto é tranquilo e conectivo, então, da conjunção. Enzo não é calado e não Enzo. Afirmação falsa. Valor lógico falso. Pois temos, por último, quarta afirmação. Se Duda é ligeiro, então Enzo é calado. Afirmação falsa. Se então conectivo se então é a condicional. Se Duda é ligeiro, então Enzo é calado. Então, Enzo, afirmação falsa. Muito bem, vamos atribuir agora os valores lógicos para cada proposição. Podemos começar pela condicional, porque nós sabemos que a condicional somente será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Mnemônico Vera Fischer, falsa. Duda, nós sabemos que o valor lógico é verdadeiro, então onde tem Duda eu coloco verdadeiro. Se Enzo é falso, não Enzo é o contrário de falso, que é verdadeiro, né? Então aqui é verdadeiro. Muito bem, como o conectivo e o valor lógico foi dado como falso, nós sabemos que o conectivo e somente será verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Então, se aqui fosse verdadeiro, né, ali seria verdadeiro. Então, o valor lógico para Beto só pode ser falso. Então, lá em cima eu já posso acrescentar Beto falso. Muito bem, na segunda proposição temos o e. Se o conectivo e dá resultado como falso, é porque pelo menos uma delas é falsa, né? Então, não Carlos tem que ser falso. Muito bem. Na primeira afirmação temos Aldo ou Beto verdadeiro. Para ser verdadeiro no ou, pelo menos uma tem que ser verdadeira, né? Então, nesse caso, como Beto já é falso, nós temos que Aldo tem que ser verdadeiro. Muito bem, agora já vamos poder concluir. Ele diz na letra A, Beto é tranquilo? Então, Beto é falso. Então, Beto não é tranquilo, é que é correto afirmar, certo? Então, podemos eliminar. Carlos é dorminhoco? Não, Carlos é falso. Lembrando, Carlos não é dorminhoco, é falso. Então, Carlos é dorminhoco, é verdadeiro, né? Então, é correto afirmar. Alternativa correta B, de boa questão. Vamos conferir as demais. Se fosse no concurso, é claro que você já poderia ir para a próxima questão. Por questões didáticas, vamos ver por que aqui nós temos afirmações incorretas. Aldo não é bravo. Aldo é bravo é verdadeiro. Então, Aldo não é bravo, não, Aldo é falso, né? Então, Aldo não é bravo é falso. Enzo é calado. Enzo é calado de cara, nós já temos aqui falso, né? Então, incorreta. Duda não é ligeiro. Duda é ligeiro é verdadeiro. Então, não Duda, que é Duda não é ligeiro, é falso. Incorreta. Conferindo, a alternativa B é a correta. VUNESP 2021. 3 amigos participavam de uma corrida de pedestres. Em determinado momento da prova, o amigo A estava na posição 23ª, o amigo B estava na posição 18ª e o amigo C estava na posição 25ª. A partir desse momento, o amigo C ganhou 9 posições e sua posição não se alterou até o final da prova. Em seguida, o amigo A ganhou 6 posições e sua posição não se alterou até o final da prova. E em seguida, o amigo B perdeu 2 posições e sua posição não se alterou até o final da prova. Considerando que aconteceram apenas essas alterações, a ordem de chegada desses 3 amigos, do melhor colocado para o pior, foi:
Muito bem, podemos organizar os dados aqui em uma tabela. Nós temos o seguinte. Temos os amigos A, B e C. Inicialmente, nós temos as posições. O amigo A estava na posição 23ª, então 23ª para o A. O amigo B estava na posição 18ª, 18ª. E o amigo C estava na posição 25ª. Muito bem. Então, a partir desse momento, nós temos uma próxima situação. O amigo C ganhou 9 posições. Então, o amigo C ele ganhou 9 posições. Pegando 25 e diminuindo 9, nós vamos encontrar 16. Então, ele foi parar na 16ª posição. Você concorda comigo que ele passou, então, 24º, 23º, 22º, até, então, ali chegar no 16º lugar, né? Então, ele passou o A, que estava na 23ª posição, que ficou em 24º, né? Então, ele ficou na 24ª posição. Se o C chegou até a 16ª, ele passou também o B, que estava na 18ª. Então, aqui, se ele estava na 18ª, ele passou agora para a 19ª posição. Certo? Então, A e B perderam uma posição na prática. Muito bem, depois nós temos o seguinte, e sua posição não se alterou até o final da prova. Então, até o final da prova, o C ficará na 16ª colocação. Muito bem. Em seguida, então, temos uma próxima situação. O amigo A ganhou 6 posições. Então, o A ele ganhou 6 posições. Então, se ele estava na 24ª, ganhando 6 posições, então agora nós temos que diminuir 6, nós vamos ter 18. Então, ele foi parar na 18ª colocação. Então, o A ele ultrapassou o 23º, 22º, enfim, até chegar ali na 18ª colocação. Então, inclusive, ele ultrapassou o amigo B, que estava na 19ª colocação. Ficou, então, na 20ª, né? Ele perdeu uma posição ali. Então, muito bem. Nós temos aqui que a posição do amigo A não se alterou até o final da prova. Então, ele permaneceu em 18º. Depois temos o seguinte, por último, o amigo B perdeu 2 posições e sua posição não se alterou até o final da prova. Então, o amigo B perdeu 2 posições ainda. Lembrando que o C permanece na 16ª. Se o B ele perdeu 2 posições, ele estava na 20ª posição, perdendo 2. 20 mais 2, nós temos 22. Então, ele foi parar na 22ª posição. Então, enfim, o A ficou na 18ª mesmo, o C na 16ª e o B na 22ª. Ele quer do melhor colocado para o pior. Quem está na frente aqui, nós temos o C, né? Primeiro o C, depois temos o A, 16º, 18º, 22º. Então, o C, o A e o B. Alternativa correta D, de dedicação. CIEX 2021, modelo VUNESP. A sequência de números a seguir foi criada com padrão. A soma do 15º termo com o 20º termo é igual a. Então, nós devemos continuar ali a nossa sequência até obter o 15º termo e também o 20º. Em seguida, a gente tem que somar, né, os 2 termos. Muito bem. Vamos analisar o padrão de formação da sequência. Sempre você tem que tentar encontrar esse padrão. De 13 para 11, basta diminuir 2. De 11 para 9 também, eu diminuo 2. Agora nós temos 33, não foi pegar 9 e diminuir 2, né? Júnior, mas de 33 para 31, está diminuindo 2, concordo?
E de 31 para 29, né? De 31 para 29 diminui 2. De 53 para 51 diminuo 2. De 51 para 49 eu diminuo 2. Então não encontramos até então um padrão aqui, por exemplo, do terceiro termo para o quarto termo. Mas note que de 13 para 33, então pegando ali de 13 para 33, eu tenho que somar quanto? Ora, eu tenho que somar 20. Então, se eu pular mais 3 termos, será que é somar 20 também? Então, vamos lá. Nós temos aqui 1, 2, 3 termos. Então, do 33 para 53, de fato, é somar 20. Então, se você não enxergar o padrão de um termo para o outro, você tem que olhar também para o grupo de termos, né? Então, a cada 3 termos aqui, nós temos que somar 20. Concorda comigo? Então, do 53 para o 73, observe, é somar 20. Só para ilustrar, eu vou abraçar aqui 3 termos, certo? Então, a cada 3 termos, a gente deve somar 20 ao primeiro termo para obter o próximo grupo, né? O primeiro termo do próximo grupo. Então, peguei 53 mais 20, obtive, então, 73. Então, seguindo aqui, nós vamos ter que diminuir 2, né? Então, sempre eu diminuo 2 lá dentro do grupo. Então, 73 diminuindo 2, 71. Diminuindo 2, 69. Muito bem, agora nós já temos aqui o nosso grupo aqui com 3 termos, né? Eu tenho que ir somente até o 20º termo, concorda comigo? Então, vamos colocar aqui, nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12. Esse, então, será o 13º, depois o 14º, o 15º, o 16º, o 17º, o 18º, o 19º e o 20º. Só para conferir, 16º, 17º, 18º, 19º e o 20º. Então, vamos seguir? Então, completando, nós vamos ter, pegando 73 e somando 20, nós vamos ter 93. Agora, eu tenho que diminuir 2. Então, diminuindo 2, nós vamos ter 93 menos 2, 91. 91 menos 2, nós temos 89. Então, agora nós temos que somar 20. Então, somando 20 aqui a quem? A 93, nós vamos ter 113, né? Nós vamos ter 113. Então, pegando 113 e diminuindo 2, vamos ter 111. Diminuindo 2, nós temos 109. Então, pego agora aquele 113 e somo 20. 113 mais 20, nós vamos ter 133. Troca de cor, 133. Diminuindo 2, nós vamos ter 133 menos 2, temos 131. Então, já encontrei os termos solicitados, né? Eu quero o 20º e quero o 15º, e é somar os dois. Então, eu vou pegar 131 e somar com 89. Muito bem, 1 com 9 vai dar 10, vai 1. Aqui nós temos 9 com 3, 12, vai 1. 1 com 1, nós temos 2, então 220 é a alternativa correta de dedicação. Muito bem, turma. Observe sempre a formação da sequência. Se você não enxergar o padrão de um termo para o outro, pense também em grupos de termos, certo? Essa dica é bem válida e a VUNESP sempre cobra uma questão parecida. O nosso curso de matemática da Banca VUNESP
para cargos de nível médio já está disponível em nosso site. Ao adquirir o curso, você terá acesso à plataforma que contém as aulas teóricas de todos os assuntos de nível médio cobrados pela VUNESP, material em PDF de apoio às videoaulas, listas de questões resolvidas em vídeo por assunto específico, correção das últimas provas aplicadas pela VUNESP e simulados exclusivos. Em cada aula, há o espaço para comentários que você pode tirar dúvidas comigo. Adquira agora mesmo por um preço imperdível. São mais de 500 questões recentes da VUNESP comentadas para você gabaritar matemática em seu próximo concurso. Acesse agora mesmo pelo link na descrição do vídeo.